pessoas não gostam de falar sobre parto. Acham que parto é um assunto muito específico, assim, para um grupinho de pessoas. Mas não é assim. Se há algo que nos conecta aqui, essencialmente, sem a menor sombra de dúvidas, é que todos nós aqui, um dia, nascemos de mulheres que nos deram à luz. Milhões de mulheres dão à luz a cada segundo, a cada ano, a cada dia. 100% da humanidade, então, tem a ver com esse assunto. Então, não adianta a gente dizer assim, eu não quero falar sobre parto porque eu sou jovem e ainda não tenho filhos. Ou, eu não quero falar sobre parto porque eu sou homem e, biologicamente, eu não posso parir. Ou, eu não quero falar sobre parto, eu não me interesso por esse assunto porque eu sou mulher e eu fiz uma escolha de não ter filhos. Ou, eu não quero falar sobre parto porque eu não quero falar sobre vagina. Porque a nossa sociedade não fala sobre vagina. Fala sobre outras coisas, outros nominhos, apelidinhos. Mas quantas pessoas vocês conhecem que falam a minha vagina? Ou a vagina dela? Não, são outros nomes. Aqui no Sul, eu tomei um susto quando eu vim para cá, porque aqui se chama pepeca. A minha avó falava patota. Mas de pombinha perseguida, a gente não fala vagina. Então, imagina que uma sociedade que não fala vagina vai querer falar sobre parto? Então, a gente está num ambiente que as pessoas não gostam de falar. Mas, se nós somos cidadãos, e se 100% da humanidade veio de partos, nos compete, como cidadãos críticos, querer saber como essas mulheres estão parindo, o que está sendo feito delas nesse momento. E, ao contrário do que todo mundo pensa, que é um momento maravilhoso, sublime, sempre, não está sendo assim para 1 a cada 4 mulheres que dão à luz no Brasil. E isso nunca, jamais pode ser ignorado. Com prejuízo de nós estarmos ignorando o sofrimento humano. E quando a gente fala que essas mulheres estão sentindo dor, é uma dor que não é a dor fisiológica do parto. É essa dor aqui sobre ela que eu quero falar para vocês. Além do fato, que eu tenho que levar todos os dias, que não tenho como mudar, que ela não sobreviveu, eu tive um atendimento desumano, desrespeitoso. Eu fui tratada como um bicho, acho que nem animal é tratado dessa forma. Eu fui tratada como um objeto. Inanimado, sem direitos. Tinha hora que eu ficava pensando, nossa, eu fui tratada como uma prisioneira, uma criminosa. A maternidade que me atendeu foi a Fernando Magalhães, considerado centro de referência e excelência em parto aqui no Rio de Janeiro, mas para mim um campo de concentração. Fiquei sozinha, eu não pude ter acompanhante comigo, eu fiquei sozinha a noite toda em trabalho de parto. E eu acho isso um absurdo até hoje, assim. E fisicamente eu fiquei bem, mas emocionalmente não. Ou seja, eu estava incomunicável nas mãos de uma equipe que eu via que não tinha nenhum comprometimento com a parturiente. Mas a pior para mim foi a episiotomia, que foi feita sem consentimento, sem nem avisar. Então me afetou bastante essa episiotomia. Eu me senti violada, violentada. Eu falo que quando eu leio algum relato de violência sexual, como a vítima se sente depois, eu consigo traçar um paralelo, porque a forma como isso afetou a sexualidade, a forma como eu lidava com o meu próprio corpo, foi bastante forte. Coisa assim absurda, né? Absurda e cruel.
foram 8 picadas na minha coluna, porque ele não conseguia, então, achar o ponto certo para aplicar, claro, porque eu estava sentada em cima da cabeça da minha filha, né, que já estava nascendo. E já foi pedindo bisturi, nem me cumprimentou, nem nada, nem avaliou o bebê. E eu fui e falei, pra que bisturi? Eu não quero episiotomia. Eu já sei que isso não é necessário pro meu caso. Eu sei que não precisa, é uma escolha. E não podemos discutir isso agora. E já foi fazendo incisão na minha vagina. Porque é um horror que você passa dentro do hospital. Fica lá sozinha, morrendo de dor, não sabe o que vai acontecer. Te espeta, te enfia uma agulha, dá remédio, coisa que não precisa. Bom, essa é uma compilação bem rápida e curta de um documentário que nós produzimos, um grupo de mulheres pesquisadoras e ativistas, sobre essa dor sobre a qual eu me refiro. É um documentário que todo mundo pode assistir, está disponível no YouTube, se chama Violência Obstétrica, a Voz das Brasileiras. Além dessas mulheres que se dispuseram a falar sobre a triste história que viveram, naquele que, para uma mulher que escolhe ser mãe, deveria ser o momento mais feliz, muitas histórias como essas, ou piores, estão narradas lá. A primeira mulher que falou, e que falou mais uma vez, é a Ana Paula Garcia. É autora da primeira ação contra o hospital e a equipe de saúde que atendeu. A Ana Paula entrou na maternidade e saiu sem sua filha, porque a Mariana não sobreviveu. E, nesse momento que eu falo, a Ana Paula está prestes a ter um bebê. Então, para mim, é muito emocionante, porque a gente sabe que, dessa vez, tudo vai ser diferente. A Ana Paula está com 41 semanas, se não me engano, aguardando o trabalho de parto. Então, para mim, é um momento especial. E eu espero que ela também esteja assistindo isso, para que ela saiba que tantas pessoas se importam com a história dela e com a de milhares de brasileiras. Então, são por coisas assim que a gente não pode dizer que todo nascimento é lindo. Deveria ser, mas dizer isso significa ignorar a história de vida dessas mulheres. Nesse documentário, são dezenas de mulheres relatando suas histórias. E o que eu estou mostrando agora são imagens, retratos de um projeto da fotógrafa Carla Reiter, de São Paulo, que, quem quiser conhecer o trabalho que ela fez nesse projeto, que se chama Projeto 1 em 4, né, justamente em função de 1 a cada 4 mulheres viver violência em seus partos, ela fotografou mulheres que viveram situações de violência no nascimento dos filhos, e esses trechos que estão gravados sobre a pele da mulher relatam algumas dessas violências, né? Nesse caso, a mulher relatou, o pique foi enorme, 12 pontos. Mas o pior é que foi num lugar que não precisava. E do lado que precisava, as peles se rasgaram todas. Essa é uma imagem de todas, para mim, acho que é uma das mais chocantes. É a imagem de uma episiotomia feita de maneira incorreta e outros adjetivos péssimos que eu poderia encontrar. E lá está escrito, deitei e ainda questionei novamente, porque eu já havia falado em todo o pré-natal que eu não queria episiotomia. Episiotomia, vocês conseguiram ler o que significa no vídeo? Episiotomia é chamado rotineiramente de pique na vagina, mas é o corte do períneo, a região que fica entre a vagina e o ânus, cujas evidências científicas já mais recentes mostraram que é um procedimento absolutamente desnecessário. Ou, quando necessário, são raríssimos os casos, e hoje no Brasil é feito como rotina. Deitei, coloquei os pés no apoio, ele fez a episiotomia. Meu marido, nesse momento, questionou, não cortou muito, doutor? E ele fez que não, com a cabeça. Essa é a cicatriz que ela mostra na coxa. Eu me senti invadida, tive meu órgão dilacerado e reconstruído mecanicamente. Então, é por conta de centenas ou milhares de relatos assim que a gente não pode ser ingênuo e defender a ideia que nos foi passada de que todo nascimento é lindo porque o produto final é um bebê saudável. Porque isso significa ignorar a história de violência que as mulheres estão passando. E as mulheres já passaram por muitas histórias de violência ignoradas. Essa não pode ser mais uma delas. Aqui no Brasil, falando ainda sobre episiotomia, a nossa sociedade tem muita facilidade para julgar a mutilação sexual, genital, que nós chamamos de mutilação, de mulheres de outras culturas.
mas a gente não olha para a nossa própria episiotomia. A gente fecha os olhos para essa realidade, que também é uma mutilação, como vocês acabaram de ver na imagem. Então, quais são as origens dessa dor emocional violentíssima que essas mulheres estão vivendo? Quais são as causas disso? Não é uma maldição de Deus. É um produto social. E se é produto social, é causado por muitíssimas variáveis. É sobre isso que eu quero falar para vocês bem rapidamente. Tem a ver com machismo, com o fato de, desde sempre, a nossa sociedade achar que pode legislar o corpo da mulher. Todo mundo aqui sabe o que a mulher deve fazer com o próprio corpo dela, menos ela. E isso se reproduz também no parto. Tem a ver com a indústria do nascimento que hoje existe aqui no Brasil, que é uma das indústrias mais rentáveis, que tem colocado mulheres nas esteiras de produção também, como os nossos colegas falaram em diferentes exemplos, com mulheres dando à luz artificialmente ou mecanicamente a cada 40 minutos, quando o processo de nascimento leva horas e horas. Tem a ver também com uma coisa que poucas pessoas falam, que é o tabu do sexo na nossa sociedade. Porque, embora as pessoas falem muito sobre sexo e queiram muito sexo, e no Brasil se fala bastante, a gente tem até a fama no exterior de que é um país muito liberal, nós somos extremamente moralistas. Extremamente moralistas. Uma mulher gemendo, com as pernas abertas, choca e desconstrói a sociedade. Mas parto é sexo. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, que o desfecho natural de grande parte do sexo praticado seria o parto, se nós não fizéssemos as nossas escolhas de planejamento reprodutivo. Então, parto, meus amigos, também é sexo. Envolve tudo que o sexo envolve, os mesmos neurotransmissores, os mesmos hormônios, então envolve prolactina, ocitocina, endorfinas, adrenalina, envolve as mesmas posições, que não se restringe a uma mulher deitada de barriga para cima com as pernas abertas, em posição passiva. Envolve o mesmo suor, envolve os mesmos gemidos e, em muitas situações, o mesmo gozo, mas a nossa sociedade se desconstrói frente a isso. Mas saibam que parto é sexo. E, portanto, numa sociedade que tem problemas com sexo, nós também temos problemas com partos. E para mostrar como parto é sexo para vocês, eu trouxe algumas imagens de nascimento aqui. Então, vejam como, olhando, fica evidente que parto é sexo. Essa é a Alissa, essa é a Janaína, a Isabelle, a Viviane Coentro, na foto aqui da esquerda, e a Gabriela Bevilacqua. Importante dizer que essa foto da Viviane é um parto natural de gêmeos, depois de uma cesárea desnecessária. Então, eu quero mostrar para vocês, essa é a Marília, que parto é sexo. E que todo mundo sabe a importância de um sexo de boa qualidade. Por que é que no parto a gente não precisa ter boa qualidade? Quero falar também como causa dessa dor, dessa violência que as mulheres estão vivendo, a causa também é o paradigma médico e biomédico que a gente vive hoje. Todos nós fomos treinados e moldados para acreditar que a opinião médica é soberana, sábia e indiscutível. E nós somos assim treinados pela mídia, pela indústria farmacêutica. Médico é quase um deus. Palavra médica é sagrada. Mas, se assim fosse, nós não teríamos no Brasil a vergonhosa taxa, mas muito vergonhosa, de mais de 90% de cesáreas no sistema privado, de mais de 40% de cesáreas no SUS, quando o que as principais organizações mundiais de saúde indicam e recomendam de cesáreas justificadas e necessárias, que salvaram as vidas, ou que salvam as vidas de mães e bebês, é 15%. Se nós realmente tivéssemos uma soberania médica, biomédica, a gente não teria cesárea sendo feita por justificativas absolutamente idiotas e mentirosas, que as mais recentes pesquisas científicas já mostraram isso. Cordão enrolado no pescoço não é motivo para cesárea.
Baixo tamanho da mãe não é motivo para cesárea. Ter vivido uma cesárea antes também não é motivo. Mas nós encontramos um discurso inflamado de que contra esse discurso inflamado, a gente tem ciência, estudos sérios, nacionais e internacionais. Uma outra questão que tem a ver com a dor do parto, essa que eu quero falar para vocês, é a questão de políticas públicas. No Brasil, a gente tem, por ano, nascendo 3 milhões de bebês. E as políticas públicas, ou a falta delas, tem totalmente a ver com o fato de mais de 1,5 milhão de bebês estarem nascendo por meios cirúrgicos. Muitas vezes, num processo que é extremamente violento para a mãe e para o bebê. E tem a ver também com vontade política, com querer fazer e querer mudar. A gente, que é ativista da humanização, que luta contra a violência obstétrica, a gente não quer a humanização do parto e parto humanizado para 5 amigas nossas. Eu quero para as minhas 5 amigas e para todas as brasileiras com acesso ao SUS. Então, a principal palavra que eu queria deixar aqui é isso hoje. O SUS funciona, e se não funcionasse, a gente não teria alguns casos muito bem-sucedidos de hospitais, institutos de saúde que estão oferecendo um parto digno às mulheres que chegam às instituições. É o caso do Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte, que segue as determinações, inclusive, para estruturar a atenção à saúde no município e cumprir os princípios de equidade, universalidade e integralidade no SUS. E a gente, se não funcionasse, a gente também não teria, em Campina Grande, na Paraíba, o Instituto de Saúde Eupídio de Almeida, que oferece parto humanizado para as mulheres cidadãs da região, coordenados pela doutora Melânia Morim, e que atende exclusivamente via SUS e há mais de 10 ou 12 anos não faz uma única episiotomia. Esse, com certeza, não é o modelo de parto que vocês veem na novela das 8, 9, não sei mais que horas que passa. Com certeza não é esse. E, no entanto, ele está sendo oferecido pelo SUS em Campina Grande, na Paraíba. Então, o que a gente quer a gente não quer mais criar um grupo de excluídas, de mulheres excluídas do processo respeitoso de nascimento, que são aquelas mulheres que ou pagam grandes valores para ter um parto respeitoso, ou que passam meses juntando dinheiro para fugir do sistema. O que a gente quer é que o governo, vendo isso, que funciona, se inspire, e que os nossos representantes políticos, juntos com a participação popular e dos movimentos sociais, ouçam a voz dessas mulheres e parem de ignorá-la. Porque o fato de ignorar não significa que vai deixar de acontecer. Muito pelo contrário. O controle do próprio corpo é o direito mais reivindicado pelas mulheres em todo o mundo. O Brasil está começando a reivindicar o direito do corpo ao parto não há muito tempo, comparado com as mulheres de outros países, a Inglaterra, o Canadá. E aqui no Brasil, a gente espera que a humanização do parto possa ser um bem e um direito para todas as mulheres. E humanização do parto não é você colocar uma música bonita, apagar a luz e dar um sorrisinho por trás da máscara. Humanizar o parto é algo que não é tão difícil de entender o seu significado se a gente pensa o que é humanizar a vida. Será que a gente tem que reivindicar por uma coisa que é óbvia? Que mulheres precisam de respeito, merecem respeito em todas as fases da sua vida, e o parto é uma delas. Então, o que eu venho propor para vocês é que vocês se desconectem desse modelo que reforça a crença de que parto é dor. Eu quero pedir para vocês que vocês se desconectem desse modelo violento que vem de cesáreas, porque muitas mulheres estão escolhendo fazer cesáreas para fugir da violência que acontece nos hospitais. Eu quero propor que vocês se desconectem desse modelo machista e mercantil de nascimento que viola os direitos reprodutivos das mulheres. E que se conectem à recuperação do direito e se reconectem ao modelo de nascimento humanizado, que é a ideia radical de que toda mulher deve ser amparada e respeitada em seu parto. Porque, como diz Michel Audin, que é um obstetra francês, se a gente quer mudar o mundo, então a gente tem que começar mudando a forma de nascer.
Não faz o menor sentido propor coisas belíssimas para mudar a sociedade mercantilista, egoísta que a gente vive, enquanto as pessoas estiverem nascendo de maneira violenta. Muito obrigada a todos.